Você já passou por isso? Fazer um investimento no mês passado em ações ou em fundos imobiliários e na hora de receber os dividendos você recebeu menos do que no mês anterior? Calma, calma. Você não fez nada de errado. E hoje a gente vai falar sobre isso. Por que que em alguns meses a gente recebe mais dividendos e pode acontecer de meses a gente receber menos no mês atual do que no mês anterior? Fica comigo que depois da vinheta a gente conta. Fala pessoal, tudo certo? William aqui, você está no canal Além dos Números, onde a gente fala de investimento, controle financeiro e muito mais. Ó, antes de mais nada, vamos alinhar aqui para que você entenda, para que eu consiga te explicar e que a gente saia daqui desse vídeo alinhados no porquê que isso acontece. Vamos entender. O que é o dividendo? O dividendo são partes do lucro que as empresas e fundos imobiliários distribuem aos seus cotistas, aos seus investidores. E vamos entender aqui um pouco como que funciona essa questão. O que é dividendo de ação e o que é dividendo de fundos imobiliários? No caso das ações, o que acontece? O dividendo é o lucro da empresa. A empresa tem lucro, né? Esse lucro não vai ser reinvestido ali para que a ação da empresa aumente. O que faz? Não que o lucro faz com que as ações das empresas aumentem, tá? Mas ela pode investir na empresa, investir em novos ativos dentro da empresa para que a ação possa crescer. Entenderam aí a diferença? E quando isso não acontece, a empresa distribui os lucros. Então, ela pega aquele montante e distribui para os seus acionistas, os seus cotistas. Já, pessoal, nos fundos imobiliários, o que acontece? A renda vem dos aluguéis e dos rendimentos dos imóveis, certo? Então, se é um fundo imobiliário, tem imóvel alugado, tem papéis, né, que rendem ali todos os meses receita. Essa receita, esse lucro, né, esse montante, ele pode sim ser distribuído para os seus cotistas, para os seus acionistas, da mesma forma que as ações, certo? Então a diferença é essa: um é lucro, o outro é pagamento, é recebimento dos aluguéis, tá? Olha só, mas a grande diferença não está só na origem, e sim no quanto e como esse pagamento acontece. Então, vamos para a diferença principal de ações e fundos imobiliários, para que você saia daqui, meu amigo, afinado, afiado, e não vai errar mais nunca esse negócio. Olha só, nas ações, o pagamento dos dividendos é eventual. Eventualmente te pagam. Cada empresa decide quando vai fazer o pagamento. Pode ser uma vez por ano, pode ser uma vez por trimestre, ou pode ser, meu amigo, de forma irregular. Deu na telha lá, paga dividendo esse mês. Deu na telha lá, não paga, segura aí 6 meses. Então, o pagamento do dividendo das ações, ele é irregular. Irregular, meu caro. Por isso que tem meses que você fala, poxa, aqui eu recebi uma ação, que é o dividendo de uma ação. E no mês seguinte passa 1, 2, 3, 4 meses e nada de pagamento de ação de novo. Então essa é a diferença. É irregular, é imprevisível. Deu na telha lá dos responsáveis, eles pagam. Existem calendários? Existem, mas as ações são mais irregulares. Já a gente voltando aqui para o fundo imobiliário, o que acontece? Fundo imobiliário, quando você ouve falar, você vai receber o aluguel sem ter imóvel. Todos os meses, quem tem imóvel físico, seu tio tem um imóvel, seu padrinho tem um imóvel, seu pai tem um imóvel alugado, todos os meses o inquilino vai lá e paga, né, o aluguel para ele. E é assim que funciona nos fundos imobiliários. Por isso que a gente fala de receber o aluguel sem ter um imóvel. Então o que acontece? Nos fundos imobiliários, o pagamento ele é feito de forma mensal. Então é mais previsível, é mais certo de que você saiba que vai receber aquele dividendo naquele mês seguinte, tá? Mas isso não quer dizer, pessoal, que o valor vai ser sempre regular. É uma renda variável, por isso que a gente fala renda variável. A tendência é que seja regular, por isso que quando a gente vai fazer a avaliação do fundo, eu no meu caso, eu olho ali a regularidade do pagamento. Eu olho ali o gráfico bonitinho e vejo se aquele fundo fez o pagamento, tá? Então, quando esse fundo faz o pagamento de forma
regular, que você vê no gráfico de forma regular, isso quer dizer que você pode ter aí uma previsibilidade melhor desses pagamentos. É aqui que muita gente se confunde, tá? O fato do fundo pagar todos os meses não significa que os rendimentos serão iguais ou proporcionais ao que você aplicou. Vamos ter uma visão aqui? Vamos ter uma visão aqui. Se você comprou, foi o que aconteceu com a gente. Vamos puxar aqui a planilha aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu puxar ela aqui. Vamos lá. Olha só, pessoal. Aqui, vou mostrar aqui primeiro o que aconteceu no mês passado. No mês passado, a gente veio aqui em proventos, que vocês vão lembrar. Vamos botar aqui só os proventos recebidos. Então aqui, ó, são os pagamentos que a gente recebeu, os dividendos que a gente recebeu no mês 10. Observa bem aqui. O que eu fiz? Eu vim aqui no nosso investidor 10, tá? E como aqui ele não dá a opção da gente exportar, né? Você copia. Se você quiser fazer uma análise semelhante, você copia assim, ó. Copia. Vamos pegar aqui direitinho aqui, ó. Vai vir meio bagunçado? Vai vir meio bagunçado, ó. Copiou, Ctrl Czão. Vai lá no seu Excel, abre uma abinha aqui, Ctrl V. Ele vai vir meio bagunçado, tá? Então tá aí, ó. Ele vem meio bagunçado aqui, tá? Não é um jeito mais prático de fazer, dá uma demorada, mas se você fazer uma avaliação rapidinha, é fácil, ó. Fui lá, copiei, aí ele vem faltando aqui uns cabeçalhos, você pode vir aqui, olhar tipo de pagamento, copiar aqui e botar aqui, né? E fazer as suas análises. Ele vem também aqui, pessoal, em duas células, tá? Ó. Quem não sabe o que é célula do Excel, é cada quadradinho desse aqui, tá? É uma célula. E aqui ele vem em duas células aqui. Vem o link também funcionando. E aí você pode mesclar. Você deleta a imagenzinha aqui e mescla, ou você vai tirando aqui a célula mesclada e depois junta tudo numa linha só. Resumindo, a gente vai ter esse resultado aqui. Fiz aqui alguns ajustes para vocês poderem entender melhor. E aqui, ó, nós recebemos 45,66, que é exatamente o que a gente recebeu aqui, ó, o que o gráfico mostra. Tá aí, bonitinho. A gente poderia fazer isso também pela própria corretora, tá? Então eu peguei aqui e fui verificar. Eu falei, poxa, por que eu recebi menos? Vamos ver aqui. Ó, aqui a gente só tem fundos imobiliários, a gente só tem pagamento de fundos imobiliários. E tem também a questão que eu falo para vocês, a data da compra, a data com. Vamos falar mais. Então aqui, pessoal, já no mês anterior, que a gente verificou, o que aconteceu? Nós recebemos, ó, aqui a gente não recebeu ações, como eu falei, não tem nada de ações aqui. Já no mês anterior, né, que a gente está comparando, a gente já teve ações aqui, ó, Petrobras. Então por isso que eu falo da questão da não previsibilidade. O que acontece? Aqui a gente teve recebimento de ações. Já no mês anterior nós não tivemos. Então só de ações aqui, ó, praticamente foi 100 ações aqui, ó, o líquido. Era para a gente ter recebido aqui, ó, 44,68, tá? 44,68 era para a gente ter recebido. Mais aqui esses outros dividendos aqui foi para 45,55. Então por isso que aqui era para a gente ter recebido menos, com certeza. Ó. Era para a gente ter recebido só 44 e consequentemente aqui iria subir R$1. Como no mês anterior nós não recebemos dividendos de ações, que é o Petrobras aqui pagando a gente, o valor ficou mais alto aqui no mês de setembro, porém, se você for analisar melhor, analisar bem, em outubro a gente recebeu mais, porque aqui a gente recebeu 10 centavos a mais, só que não entrou ação. Então se tivesse entrado algum pagamento de ação aqui, o valor teria sido melhor e mais bacaninha para a gente poder fazer os investimentos nos meses seguintes, tá? Então, voltando aqui para eu explicar um pouco melhor para vocês. O que é data compra?
Data compra. Grava isso. Eu já falei em alguns vídeos sobre data compra, que é o mais conhecido como Datacom, tá? É um ponto, é um ponto crucial, é a famosa essa famosa data compra, né? Ou como o mercado gosta de chamar, é Datacom. Datacom ou data ex, né? Se você comprar a cota ou a ação depois da Datacom, você não tem direito aos dividendos daquele mês. Se você comprar a Datacom, se você comprar o dividendo depois da Datacom, você não tem direito aos dividendos daquele mês, só no próximo mês, tá? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. O fundo XPTO. Digamos que a gente tem aí o fundo XPTO. Ele anuncia o pagamento em 15 de novembro, ou seja, dia 15 de novembro eu vou pagar todo mundo que comprou cota nossa, dia 15 de novembro. Só que a data com dele é 31 de outubro. Então você tem 15 de novembro para receber e 31 de outubro para comprar. 15 de novembro e 31 de outubro. Se você comprar a sua cota no dia 1º de novembro, ou seja, era para comprar dia 31, tu não comprou, tu comprou dia 1º. Você só vai receber os dividendos em dezembro, porque você comprou depois da data de compra, da data com. Aí essa cota que você comprou em 1º de novembro, ele vai passar a valer, vai rodar o mês de novembro todinho, rodou o mês de novembro todinho, chegou aqui dia 31 de novembro, ele vai ser considerado. Por isso que você só recebe em dezembro. Deu para pegar? Deu para entender aí? Então é isso, pessoal. Mesmo que você tenha investido mais, o sistema não reconhece seu novo aporte, porque aquele mês que você fez o investimento, você fez o investimento após a data da compra. E isso explica porque às vezes o valor cai, mesmo a gente tendo invertido mais dinheiro. Deu para entender aí? Conseguiu pegar a ideia da coisa? Então se atente à data de compra dos seus ativos. Porque o valor muda de mês para mês, ou pode mudar. Mesmo comprando antes da Datacom, esse é mais um detalhe. Antes de você comprar antes da Datacom, ainda assim os rendimentos podem variar. Né? Isso é totalmente normal. Nos fundos imobiliários, o que acontece? A variação vem pela performance do imóvel, as despesas que esse fundo pode gerar, certo? Isso pode trazer aí diferença no pagamento do dividendo. O que acontece? O fundo imobiliário, ele foi lá e tem uma despesa, certo? Tem uma despesa ali e aí o seu pagamento de dividendo é 10 centavos por cota. E aí, essa despesa que o fundo tinha no mês passado, ele quitou. Ou seja, o dinheiro que ele pagava antes está sobrando. Ele pode pegar esse valor e distribuir aos seus cotistas. Da mesma forma, se ele adquirir uma dívida, se tiver uma dívida, ele pode segurar, né, esse valor de dividendo e pagar menos para você no mês seguinte. Entendeu? Nas ações, o que acontece nas ações? Depende do lucro da empresa. Depende do lucro da empresa e da decisão do conselho. Foi o que eu falei no começo do vídeo. Se o conselho falar, vamos fazer o pagamento dos dividendos esse mês, certo? Ou não vamos pagar o dividendo das ações esse mês para os cotistas. Então vai depender muito também do conselho, certo? E mais, os fundos podem reter parte, olha só, os fundos podem reter parte, eu vou até ler aqui um pedaço. Os fundos podem reter parte dos rendimentos para equilibrar meses futuros. Ou seja, ele sabe que no mês que vem pode ser que ele não consiga cumprir com os dividendos que ele vem pagando. Então ele segura, mesmo ele tendo um lucro que poderia pagar mais esse mês para você, ele segura para que ele dilua nos próximos meses. Especialmente se tiver um mês mais fraco. Então, verificou que possamos ter um mês mais fraco, ele vai segurar esse valor, né, de meses anteriores para pagar e compensar no mês mais fraco. Ou seja, nem sempre o pagamento reflete exatamente a quantidade que você investiu. Isso é certo. Ele reflete o resultado geral do período, não somente o valor que você investiu naquele mês anterior, na expectativa de receber no mês seguinte, tá?
Então assim, ó, para a gente concluir e ter essa lição aí dos entendimentos. Na próxima vez que recebemos dividendos, lembre-se, próxima vez que a gente receber o dividendo, vamos nos lembrar. Verificar se comprou na data compra, na data com. Entender que fundos imobiliários têm rendimentos variáveis, ou seja, pode ser que você tenha diferença dos seus rendimentos. E que ações seguem calendário próprio. Então, assim, são esses 3 pontinhos que a gente tem que avaliar antes de sair aí preocupado, assustado por que eu recebi mais, geralmente porque eu recebi menos, né? Porque quando recebe mais, tá ótimo. Mas o mais importante, pessoal, é focar no crescimento do seu patrimônio e não nos rendimentos que você recebe todos os meses. Os dividendos, eles são consequências vou falar bem devagarzinho, de bons fundos imobiliários ou boas ações, bons ativos que você tem na sua conta, na sua carteira. Então, se você tiver bons ativos, pode ter certeza que você vai ter uma constância aí nos seus dividendos e não vai sair arrancando o cabelo, ficando maluco aí à toa, porque botou mais dinheiro e recebeu pouco, e recebeu menos. Beleza? Então, olha só, se você gostou desse vídeo, se você conseguiu entender os conceitos por trás dessa diferença de pagamento de dividendo, cara, já curte aí, compartilha, comenta aqui, ó, comenta aqui qual é o dividendo que você acompanha de pertinho assim na sua carteira, você fica ali observando. Eu aqui no meu caso, eu gosto de acompanhar os dividendos dos fundos imobiliários. Por quê? Porque eu sei que ele é mais constante. Então, quando entra um ativo de uma ação, um ativo não, perdão, um dividendo de uma ação, eu olho lá, pô, pagou. Mas eu sei que no mês que vem pode ser que ela não me pague. Então, quanto mais cair, tá top. Mas eu prefiro acompanhar os dividendos dos fundos imobiliários porque eu consigo ter ali uma previsão se eu vou receber ou não. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você acompanhe os próximos vídeos porque a gente sempre vai além dos números para te explicar tudo aquilo que você precisa saber, que eu preciso saber e que a gente vai trocando essa ideia. Fechou? Até o próximo vídeo e falou!